Muito bem, Aldo. Seja bem-vindo, né, ao Eventos Finais Podcast. Vamos falar de... Parece que tem passado o tempo e as pessoas não estão mais contando aquelas histórias, aqueles relatos de experiências com o divino, né? Antigamente você via as pessoas contando que teve uma experiência com um anjo ou sentiu a presença de Deus em alguma ação. Como se as pessoas fossem mais próximas de Deus. Mais próximas. Será que a gente está vivendo um esquecimento dessas coisas? Ou Deus tem se afastado das pessoas, né? Ou a relação com os anjos tem ficado um pouco mais de longe porque as pessoas estão mais ocupadas com as coisas seculares do que mais com as coisas de Deus. Porque eu me lembro que no passado que eu via situações acontecer naqueles cultos de quarta-feiras, os irmãos se levantavam e contavam experiências que tinham com Deus, né? As mulheres e os homens se levantavam contando os relatos da experiência que teve durante a semana. Parece que hoje em dia, os cultos de quarta-feira, as pessoas literalmente se levantaram só para pedir, mas a parte do agradecimento, contato, né, com o sobrenatural, contato com o divino. Aldo, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, Alex, muitas experiências assim, em que eu senti realmente a presença de Deus ali, bem pertinho, deu para sentir Deus perto de mim. É como você falou aí, o meio cristão está se secularizando, as pessoas é como se tivesse perdido aquele relacionamento com Deus, o primeiro amor, né, como fala na Bíblia. Primeiro amor. E isso tem afetado muito a vida espiritual das pessoas. As pessoas estão fazendo o contrário de que Enoque fazia. Enoque era um homem que andava com quem? Com Deus, né? O relacionamento era tão estreito que Deus não aguentou. Esse cara, eu tenho que trazer tudo para mim. Interessante quando você entra, né, nesse tema aí, que não estou fugindo do assunto, a gente percebe que Deus ama tanto a humanidade, que Deus não suporta essa distância, que o pecado, essa ruptura. Ele sempre deu um jeito de estar junto, né? E sabe o que ele fez nesse jeito que ele dá de estar junto? Primeiro ele levou Enoque. Depois ele não se contentou, ele levou Elias. Depois ele ressuscitou ali o primeiro morto, Moisés, ele levou também. Levou. E depois levou aquela multidão que ressuscitou por ocasião da sua morte. E olha que antes dele ressuscitar Moisés, ele manda que Moisés faça lá o tabernáculo, né, o templo, tudo direitinho, e já diga um pouco, se prepare, porque eu vou morar aí. E ele desce, né? E vai morar com o povo, né? Para que eu possa, faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Só que aí, pessoal, nos cultos de quarta-feira do passado, né? Hoje eu tenho 38 anos, eu via um homem se levantar e dizer, graças a Deus, essa semana a resposta às orações aconteceram, né? O meu filho parou, né? De sair do mundo que estava vivendo, ou a senhora está falando, uma mulher se levantava agradecendo a Deus porque teve uma experiência com Deus na madrugada, e aquele esposo que não era, né? Não conhecia a palavra, não era da igreja, se converteu, e as pessoas contavam relatos de experiências com o divino, e hoje a gente não vê mais isso. Interessante, né? Que um dia, Alex, eu assisti uma pregação, eu tinha um irmão pregando na minha igreja, eu congregava aqui próximo, em Lagoa da Areia, que é a zona rural de uma cidade que é do interior de Alagoas, de Craíbas. Sim. Eu tive o privilégio de assistir a pregação de um irmão que perdeu a sua filha foi assassinada, e ele, no momento de dor, no momento de angústia, ele se aproximou mais ainda de Deus, que muitas pessoas se ausentam de Deus no momento da agonia. Verdade. Mas ele se aproximou ainda mais e ele contou a experiência em que ele sentiu o toque de Deus. Isso foi algo marcante para mim. E o que aconteceu naquela noite? Por incrível que pareça, aquele irmão estava pregando para mim, porque eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. E eu cheguei em casa e disse, Senhor, antes de dormir, assim como aquele irmão sentiu o toque de Deus, eu queria que o Senhor me tocasse nesse momento. E você não sabe o que aconteceu. Eu senti o toque de Deus, eu estava orando com as mãos assim, e eu senti um toque sobrenatural que a minha mão fez dessa forma. E que não foi você E não fui eu. Eu senti aquele toque. E ao sentir aquele toque, dentro de mim surgiu uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Cara, que maravilhoso, cara. Então, que maravilhoso. Antes a gente percebia... Me arrepiei aqui, viu? Muito bem. A gente percebe que quando a gente ouve essas histórias, é natural que a gente se arrepie, a gente desperta em nós o interesse, a gente estar mais próximo de Deus. Claro. A gente ouvia relatos ali da comunidade ali, que nós começamos ali na Lagoa da Areia, zona rural aqui de Craíbas, né? Mais uma vez eu estou repetindo isso. A gente tinha uma igreja lá, um grupinho, em que nós tínhamos fervor,
nós tínhamos aquela alegria, aquela disposição de estar na presença de Deus. Parece que essas igrejas também, assim, né, que ficam nas zonas rurais, ou aquelas primeiras igrejas que estão começando, parece que tem um fervor muito maior, né? Parece que quanto mais ela se moderniza, quanto mais tecnologia, parece que menos experiências. A Bíblia explica isso, porque o que é que a Bíblia diz? Para o ouro ser ouro, como é que ele tem, qual a experiência que ele tem que passar? Tem que passar pelo processo de refinação, né, do fogo, né? Tem que passar pelo fogo, tem que ser aquecido ali em alta temperatura no crisol, até sair toda a escória do ouro e ali ficar aquele metal limpo, metal limpo. Então esse povo do interior, Alex, esse povo que começou ali com muita dificuldade, eles tinham muitas provações, muita perseguição da família. Inclusive eu conto a experiência aqui que o meu pai, quando a gente se converteu, primeiro o meu irmão, depois eu, depois a minha irmã, depois eu, nós fomos chamados de vagabundos, porque nós não queríamos mais trabalhar na sexta-feira à noite, que para nós, adventistas, é o sábado. Nós éramos chamados de vagabundos, de preguiçosos, dizia que todo crente era bom. Então, era uma provação muito grande. Nós sentíamos na pele aquele texto que Jesus diz que os primeiros inimigos do homem... Os de dentro de casa, né? Dentro de casa. A gente era muito provado. E quanto mais era provado, era que nós tínhamos mais aproximação de Deus e acontecia experiências sobrenaturais na nossa vida. Mas você já teve uma experiência depois dessa? Teve alguma outra que você... Assim, o cristão, hoje ele está tão secularizado, é tanta rede social, é tanta música, que está faltando os testemunhos, né, de experiência que motivam as outras pessoas. Depois, o fulano teve uma experiência, né, com o divino, com as coisas do céu, né, com a música que tinha hoje aqui, né? E faz parte. E depois dessa secularização todinha, parece que a gente não vê mais isso. Mas em algum outro momento da tua vida, teve alguma outra experiência? Porque eu tenho uma que eu digo, cara, se eu não me encontrei com um anjo, eu não sei mais o que era aquilo. Eu tenho pelo menos 3 experiências que aconteceu comigo, que foi algo assim fantástico. Vamos lá. Vou contar uma que você vai perceber que ali teve que ter uma ação de Deus. Eu vinha de Arapiraca, isso no ano de 2006, se eu não salvo engano, no ano de 2006. Eu era líder da igreja lá em Lagoa da Areia, era o líder da igreja. E tinha ali, a igreja tinha comprado alguns livros, alguns materiais, algumas literaturas. E nós tínhamos que prestar conta, os membros tinham que prestar conta desses livros que foram comprados. Então, como eu era o líder, eu fiquei responsável de pegar esse dinheiro. Antigamente a gente não tinha assim essa modernidade de depositar, hoje tem Pix, hoje tem... a facilidade é grande. Tudo rápido. Então a gente tinha que colocar numa bolsinha mesmo e pegar o ônibus ali, o mais próximo da nossa casa, ir para Arapiraca, onde tinha lá a casa distrital, para entregar esse dinheiro ao pastor e o pastor remeter esse dinheiro para quem tinha fornecido os livros. Então foi isso que aconteceu. Eu fui, peguei o ônibus, fui para Arapiraca, cheguei na casa do pastor, esperei. O pastor estava em outros compromissos e não veio a tempo. Então tive que voltar. A casa dele ficava distante do ponto de ônibus. Teve que voltar com o dinheiro. Ele não chegou, você estava com dinheiro. A casa dele ficava distante do ponto de ônibus. Eu tive que voltar a pé, apressadamente, para pegar o último ônibus. Detalhe, era o dia de segunda-feira, e segunda-feira é o dia da feira pública de Arapiraca. Isso. Os ônibus são lotados. Então eu cheguei a tempo de pegar o último ônibus com um bolso cheio de dinheiro. Segura isso aí que seu provar e ver, mas esse é o provar e ver aqui da região, cara. É da gente, é do povão aqui. Eu já pensei nisso em articular para que se torne provar e ver, porque foi uma história de livramento. Não, está sendo agora, o pessoal vai ver agora, você vai compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer aí, porque é gente da gente, é aqui perto de nós. Pois é, então veja só, eu peguei o último ônibus e sem imaginar entraram ali 3 ladrões. Ninguém sabia ali que era ladrão. Ali tinha muitas pessoas que eu conhecia da cidade de Craíbas, eu morava no interior, mas estudava. Mas os livros você nunca sabe, porque desde aquela época, ninguém sabe quando está subindo, né? A gente, como diz o ditado, pessoas vemos e pessoas não sabemos. Verdade. Os camaradas entraram, olha que ousadia, pagaram as passagens, um deles pagou a passagem e passou a roleta e foi para os bancos da frente. E 2 ficaram nos 2 bancos de trás. E ficaram ali como se fossem passageiros normais, todo mundo acreditando que ali era... Estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo. O ônibus lotado. Todos os bancos do ônibus estavam ocupados. Você deve estar imaginando, né? Hoje que a gente faz a festa aqui. Todas as pessoas, todos os bancos ocupados, até o corredor. Sabe aquele tudo lotado. A feira, cara. Pessoal feira aqui, meu Deus.
pessoal com aquele saco de feira, outros vinham do trabalho, muitos trabalham em Arapiraca, nas lojas, estabelecimentos comerciais, vinham do trabalho, era horário assim, de maior movimento, o último ônibus, lotado, sabe que é o suor descendo ali, e de repente entra esses três camaradas. E ali um paga passagem. Você com a sacola de dinheiro, né? E eu com o dinheirinho ali no bolso, né? Que tinha ido para prestar conta. O pastor não tinha chegado e tal, tinha que voltar com dinheiro, não tinha que fazer depósito, nada, que não tinha essas coisas. E detalhe, se você observar os ônibus que tem aqui na região, tem ali aquele corredor e tem ali de um lado 2 assentos e 2 assentos do outro lado. Aí isso. Ali tem 2 assentos. 2 e 2, é. 2 e 2. E eu estava ali sentado no assento que era o mais próximo do corredor, para você ter uma ideia. Então o que aconteceu? Quando esse ônibus chegou ali no entroncamento de Arapiraca com Craíbas, que é chamado de tabela, o trevo da tabela. Aquele posto de gasolina que tem ali, o tabela ali, o nome é tabela. Exatamente. Estou aprendendo agora, porque eu chego lá e não sabia que era tabela. Pois é, bem ali. Quando ele entrou ali para Craíbas, deu a seta que entrou para Craíbas, que andou alguns metros, aí o primeiro povoado que aparece ali é o povoado Umbuzeiro. O camarada que tinha pago a passagem, que passou para frente, o ladrão, puxou a cigarra. Quando ele puxou, automaticamente o motorista fez o quê? Parou. Na hora que o motorista parou, ele chegou na frente. Já era um comando, já. E ele puxou o revólver. Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Morando no interior, eu nunca tinha visto algo. Meu Deus. Negócio de assalto. A gente ouvia falar muito de assalto, mas mais na cidade, né? Assalto E ali, quando eu vi aquela cena, meu irmão, eu tive um medo tão grande que você nem imagina. Foi a primeira vez que eu vi algo. Não, claro. E eu estava sentado mais ou menos no meio do ônibus. E ele botou a mão na cabeça do motorista e disse: desliga o ônibus, que é um assalto. Nisso, quando ele deu essa voz, o meu coração, fiquei tão nervoso, o coração disparou que eu escutava no ouvido as pancadas do coração. E nisso, os dois camaradas que estavam atrás começaram agora a catar tudo. A fazer já o limpo em todo mundo. Isso, começou ali, era celular, era relógio, era joias, o que tivesse de valor, eles iam catando. E sabe o que foi que veio à minha mente naquele momento? Eu disse: a única coisa que tem que fazer aqui é orar. É orar, cara. Baixei minha cabeça, fechei os meus olhos. Meu Deus, faz com que eles não me vejam aqui nesse ônibus. E aí eu lembrei da história de Ló, que quando aqueles homens da cidade de Sodoma queriam abusar sexualmente dos anjos que vieram em forma de homens. Isso. Né? Quer dizer, jamais aprova que os anjos também aparecem em forma humana. Verdade. O que foi que os anjos fizeram? Fecharam a porta e cegaram aqueles homens. E eu lembrei dessa história: Senhor, faz hoje como tu fizeste lá em Sodoma. Faz com que eles não me vejam dentro desse homem. Caramba, tu tá falando aqui, eu tô viajando aqui na cabeça aqui. Chega, eu tô arrepiado. Rapaz, tu tá de brincadeira, tu fez essa oração dentro do ônibus. Os caras catando tudo. Eu baixei minha cabeça e fiquei com a cabeça baixa o tempo todo ali, orando, pedindo a Deus: meu Deus, me livra, não me deixe ser roubado aqui. Eu estou com um dinheiro aqui que não me pertence, é o dinheiro da literatura da igreja, não me deixe ser roubado aqui nesse ônibus, faça com que não me vejam nesse ônibus. E ali, Alex, eu vi quando um deles passou, eu vi assim, que eu sempre de cabeça baixa, das pernas para baixo, eu vi ele passando pelo corredor, ele começou a catar dos de trás, relógio, volta, aliança, o que tinha de valor. Os caras estavam pegando tudo. Celular, telefone, tudo. Cara, tudo estava dentro do ônibus. Dentro do ônibus, ali mais ou menos no meio do ônibus. Senhor, faz com que eles não me vejam. E o que aconteceu? Eles passaram, uma vez por mim, roubando todo mundo, vieram. Quando eles terminaram de roubar todos, aí o rapaz que estava na frente colocou a porta tinha sido aberta, quando o motorista parou, ele abre a porta na frente para o camarada descer, né? Ele colocou a mão para fora e deu um tiro. E disse: liga o ônibus, os outros já tinham chegado na frente, e vai embora rapidamente. E aí eles pularam no ônibus, o camarada ligou, saiu a toda a pressa. Quando ele ligou o ônibus, que eu olhei para trás, você não imagina o que aconteceu. Eu vi todas as pessoas sentadas no piso do ônibus que o ladrão tinha colocado. Até então eu não tinha visto, porque eu estava de cabeça baixa orando. Espera, orando e deixando tudo acontecer. Tudo acontecer. Passaram 2 vezes por mim. E eu vi pessoas, um banco atrás de mim sentado no chão, um banco na minha frente sentado no piso do ônibus, no outro lado sentado no piso do ônibus, e todo mundo dizendo, alguns dizendo: roubaram 400, roubaram 300, roubaram 100, roubaram meu relógio, roubaram minha Caramba! E eu estava ali, uma alegria inexplicável de mim. Eu fui a pessoa que não fui abordada dentro daquele ônibus. Glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, se você está feliz com esse testemunho como eu, digite aqui, ó, diga assim, ó, glória a Deus, meu irmão. Eu nunca vi uma cena aquela, o ônibus inteiro foi assaltado e eu estava ali dentro daquele ônibus.
E eu não fui. Os ladrões não me dirigiram a palavra. E olha que eu estava, como eu falei no início, no banco ao lado do corredor. O camarada passava bem pertinho de mim. Eu estava aqui, o camarada passava aqui bem pertinho de mim. Passou 2 vezes por mim e não me dirigiu a palavra. Eu não sei o que Deus fez. Pode ser que Deus tenha mandado anjos. Com certeza ele tinha anjos. Não, cara, Deus cegou, cara, aqueles camaradas. Ou Deus cegou, ou então Deus mandou anjo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se, né? Ao redor daqueles que temem. Salmo 34, verso 7. No livro de Hebreus diz que os anjos são ministros enviados da parte de Deus para trabalhar a serviço dos que hão de herdar a salvação, né? Glória a Deus. O Salmo 91 também diz que aos seus anjos, 91 verso 8, dá a ordem, mano, para que te guarde, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 e tu não vai ser atingido. Então eu acredito que Deus ali ou mandou anjo, ou então deu uma ordem direta, cegou os camaradas ali. Eu sei que eles não me viram dentro daquele ônibus. Quando eu desci daquele ônibus, eu comecei ali, o camarada, eu cheguei lá no ponto que eu desci, eu estava andando e era uma emoção tão grande assim, era algo sobrenatural, que eu praticamente não sentia, é como se eu estivesse flutuando. Glória a Deus. Algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Ali eu sentia a presença de Deus mesmo. Sentia ali que Deus protege, como ele diz na Bíblia. Deus é o protetor, Deus é o guardião. E essa foi uma das experiências que aconteceu comigo, mas eu tenho mais outras. Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Você precisa acompanhar o próximo que inicia agora. Não deixa de deixar o teu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. E esse testemunho fantástico, manda para os irmãos aí, as pessoas que tu conhece, porque Deus, ele é assim. Ele protege todos aqueles que querem ser protegidos, né? Só precisa crer e clamar a Ele. Que Deus te abençoe.